Olá, meu nome é Igor e, junto com a Luana, iremos apresentar o trabalho intitulado As Leis da Termodinâmica e os Metabolismos no Corpo Humano. Podemos dizer que o nosso corpo está em um contínuo processo dinâmico, onde todo momento recebe calor do meio ambiente e produz calor através de fontes endógenas. Grande parte da energia que produzimos é perdida para o meio em forma de calor, mas uma pequena parcela é utilizada para realizar trabalho. Nosso trabalho tem como objetivo apresentar os mecanismos do nosso corpo relacionados à produção e perda de calor, à utilização de energia e à forma como nós realizamos trabalho, relacionando esses mecanismos ao nosso metabolismo. Para isso, precisamos antes entender os princípios da termodinâmica, para sabermos como os conhecimentos desse ramo da física podem ser aplicados no corpo humano. A termodinâmica é o ramo da física que está inicialmente ligado ao estudo da eficiência das máquinas térmicas. Uma máquina térmica é aquela que recebe calor de uma fonte externa e então realiza trabalho. Portanto, podemos dizer que a termodinâmica está inicialmente ligada ao estudo da eficiência das máquinas térmicas no processo de realização de trabalho. A relação quantitativa entre calor e trabalho foi compreendida devido ao princípio da equivalência proposto por Mayer, em 1842. Segundo esse princípio, a diferença entre o calor total e o trabalho total em um processo termodinâmico cíclico é zero. Em um processo cíclico termodinâmico, quando a variação de uma certa grandeza é nula, como, por exemplo, na equação, diz-se que tal grandeza é uma função de estado. Portanto, essa função é uma função de estado e é denominada pela variação da energia interna. Antes de avançarmos, é importante falarmos da lei zero da termodinâmica, que tem o seguinte enunciado: se dois corpos, A e B, estão separadamente em equilíbrio térmico, com o terceiro corpo, C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. A lei zero da termodinâmica é importante para entendermos como podemos medir nossa temperatura utilizando um termômetro. Ao fazermos isso, nosso corpo e o termômetro entram em equilíbrio térmico, e então podemos aferir com certa precisão a nossa temperatura corporal. Como vimos, o princípio da equivalência entre calor e trabalho está diretamente relacionado à energia interna do sistema, ou melhor, com a variação dessa energia. Logo, a primeira lei da termodinâmica foi estabelecida. Também chamada de lei da conservação de energia, pode ser enunciada da seguinte forma: em um processo termodinâmico fechado, a alteração da energia interna do sistema é igual à diferença entre a alteração do calor acumulado pelo sistema e da alteração do trabalho realizado. Essa definição foi dada por Clausius, que é considerado um dos pais da termodinâmica, e ela pode ser representada por essa fórmula que a gente deixou em azul escuro, onde o ΔE é a variação da energia interna do sistema, a letra Q é o calor fornecido e a letra W é o trabalho realizado pelo sistema. Uma característica de um sistema é que ele não pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-la e transferi-la ao meio onde se encontra, como trabalho. Portanto, se um sistema recebe uma quantidade Q de calor, esta poderá realizar trabalho e aumentar a energia interna do sistema, como a gente consegue ver nessas duas imagens aqui. No primeiro exemplo, o exemplo acima, a gente tem que a fonte de calor que a máquina recebe é positiva. Então, ela vai realizar trabalho a partir da variação de energia interna da máquina. No caso embaixo, a máquina ela está recebendo trabalho. Então, ela vai perder calor, vai ceder calor ao ambiente. Clausius ainda estipulou o chamado segundo princípio da termodinâmica, ao afirmar que é impossível que uma máquina cíclica possa produzir, como único efeito, a transmissão contínua de calor de um corpo de menor temperatura a outro de maior temperatura. Essa afirmação tem como consequência que o sentido natural do fluxo de calor é da temperatura mais alta para mais baixa, até que se atinja um equilíbrio entre os sistemas. E que, para que o fluxo seja inverso, é necessário que um agente externo realize um trabalho sobre esse sistema, como veremos respectivamente nas imagens abaixo. Na primeira imagem, a imagem da esquerda,
nós temos o calor fluindo de uma fonte quente, passando pela máquina e indo para uma fonte fria. Como resultado, nós temos que a máquina térmica realiza trabalho. Se a gente comparar com essa imagem à direita, nós temos, por exemplo, uma máquina de resfriamento, como uma geladeira, por exemplo, e a fonte de resfriamento, ou seja, a fonte mais fria, ela vai enviar calor, né, ceder calor à fonte de aquecimento ou à fonte mais quente, quando nós empregamos um trabalho sobre a máquina. Considerando uma fonte quente e uma fonte fria como um sistema, podemos escrever que a quantidade Q sobre T é denominada de entropia e é também uma função de estado termodinâmica, ou seja, é nula num processo cíclico. A segunda lei da termodinâmica também estabelece que os processos físicos e químicos tendem ao aumento da desordem no universo ou da sua entropia. A entropia, denominada pela letra S, é a medida da desordem de um sistema. Quanto maior é a desordem, maior é a entropia. Em resumo, temos o seguinte enunciado: a quantidade de entropia de um sistema, isolado termodinamicamente, tende a incrementar-se com o tempo, até alcançar um valor máximo. Como vimos anteriormente, a entropia também pode ser representada por uma fórmula que é ΔS, né, que é a variação da entropia, é igual a ΔQ, que é a variação do calor, sobre a temperatura. Os processos na natureza nunca ocorrem de modo a reduzir a desordem global do universo, ou a sua entropia. Como é então que os seres vivos podem criar e manter a sua estrutura extremamente ordenada e complexa num meio ambiente que está sempre aumentando a sua desordem? Para responder essa pergunta, precisamos nos ater às transformações de energia que ocorrem no nosso corpo. Os organismos são sistemas abertos. Trocamos energia e matéria com o meio e, ao fazermos isso, transformamos ambos. Uma característica dos sistemas abertos é o fato de não estarmos em equilíbrio com o nosso meio, ainda que seja tentador pensar que estamos, pois normalmente é difícil perceber as modificações que nosso organismo sofre para manter uma relativa estabilidade. Nós e todos os demais seres vivos não somos exceções às leis da termodinâmica. Nós incorporamos do meio a energia que utilizamos nas condições especiais de temperatura e pressão nas quais vivemos, para em seguida repor ao meio uma quantidade equivalente de energia, porém em forma diferente, normalmente em forma de calor e outros tipos de energia. A modalidade de energia chamada de utilizável, que as células incorporam, é denominada de energia livre, que pode ser definida como o tipo de energia capaz de produzir trabalho em condições de temperatura e pressão constantes. Nos baseando no formalismo termodinâmico, a energia livre, ou energia livre de Gibbs, é a função de estado definida pela combinação das seguintes funções de estado, onde E é a energia interna, PV o produto da pressão pelo volume, H a entalpia e TS o produto da temperatura pela entropia. A energia livre de Gibbs é uma grandeza que busca medir a totalidade da energia atrelada a um sistema termodinâmico, disponível para a execução de trabalho. Nosso corpo é diferente de uma máquina térmica, porque, como vimos anteriormente, nós somos um sistema que não está em equilíbrio com o meio. Desse modo, nós retiramos energia do meio para realizarmos nossos processos termodinâmicos. Nosso corpo precisa consumir energia para realizar nossas atividades, mesmo quando estamos em repouso. Chamamos o consumo de energia em repouso de metabolismo basal, que é o mecanismo responsável pela manutenção da vida. Os alimentos nos dão mais energia do que o necessário para a manutenção das atividades vitais. Então, nosso corpo transforma tudo em trabalho, podendo esse ser externo ou interno. O trabalho externo está relacionado à contração do músculo esquelético, e o trabalho interno está relacionado aos processos de catabolismo e anabolismo. Catabolismo é o conjunto de vias de degradação para obtenção de energia, sendo que 60% da energia liberada das moléculas orgânicas vira imediatamente calor. Em repouso, os músculos podem produzir até 25% do calor do corpo. Já o anabolismo é o processo que conduz à síntese de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples. Diferente do catabolismo, esse processo não é espontâneo, logo, é necessária energia para que ocorra. Como a gente pode ver nesse slide, a gente precisa de energia para ocorrer o anabolismo, então a gente combina energia e moléculas simples para formar moléculas compostas.
E o contrário ocorre no catabolismo. A partir de moléculas compostas, nós obtemos energia e moléculas simples. O metabolismo corporal e a realização de trabalho gera calor. Se o nosso corpo ficar muito quente ou muito frio, os processos celulares e bioquímicos do corpo são afetados. Por isso, agora nós vamos falar de homeostasia. A homeostasia representa a condição de estabilidade que o organismo necessita para realizar a manutenção do seu funcionamento. Pode ser definida como a propriedade de um sistema aberto, de seres vivos, de regular seu ambiente interno de forma a manter uma condição de estabilidade. Ela é observada em diversas variáveis fisiológicas, como a constância na concentração de celulares de substâncias, manutenção do pH do sangue, entre outras. Diferente do que algumas pessoas pensam, os organismos não se encontram em um equilíbrio com o meio, mas sim um estado chamado estacionário, que é um estado de equilíbrio aparente, onde algumas variáveis se mantêm estáveis às custas de outros processos. À medida que a célula libera calor, após realizar processos catabólicos, nosso corpo aumenta a sua temperatura. Termorregulação. O calor é a energia que é transmitida de um corpo a outro, desde que esses possuam diferentes temperaturas. O calor sempre vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. E a quantidade de calor que é trocada depende das propriedades dos corpos. Q igual a mc delta T. O C é a constante de calor específico, que ela varia de uma matéria para outra. O nosso corpo ele não consegue converter o calor em trabalho, e o calor liberado nas reações químicas do corpo ajuda a manter a temperatura constante. A temperatura interna do ser humano varia entre 36,6 e 37 graus Celsius. Os animais homeotérmicos são os capazes de controlar a própria temperatura. Quando eles são expostos ao frio, nós somos animais homeotérmicos. Então, quando nós estamos expostos ao frio, a gente produz calor pela contração muscular, que é a termogênese mecânica, e também pelas reações bioquímicas, que é a termogênese química. O calafrio é uma contração desordenada dos músculos esqueléticos. A termogênese química ela é mais lenta, mas é o meio mais importante para a manutenção da temperatura. O calor é produzido pelas reações exotérmicas que ocorrem no metabolismo da gordura, açúcares e proteínas. As gorduras mais importantes para a formação de energia térmica vêm do tecido adiposo marrom. O calor é gerado em órgãos como o fígado, o músculo esquelético, e nem todas as partes do corpo têm a mesma temperatura. A temperatura da pele é afetada por respostas termorreguladoras, como o fluxo de sangue e secreção do suor. O calor produzido pelos órgãos e tecidos mais profundos é transferido para a pele, onde é perdido para o meio ambiente. O calor também pode ser perdido pelas vias aéreas em menor grau. O corpo humano perde calor pelos seguintes mecanismos: vaporização, radiação, condução e convecção. Nós vamos falar deles a seguir. A vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso. Ocorre a evaporação no corpo humano, sendo pela pele e pelos pulmões. A perda de calor por evaporação equivale a cerca de 20 a 25% do calor total perdido pelo corpo. Para cada grama de suor, o corpo perde 0,58 quilocalorias. Na radiação, o calor é dissipado por ondas eletromagnéticas. Cerca de 60% da perda de calor é feita dessa maneira. Todo corpo com temperatura acima de 0 graus emite ondas eletromagnéticas, e o fluxo se dirige do corpo mais quente para o mais frio. A pele humana ela tem uma potência de radiação de 97% daquela do corpo negro, independente da cor. Isso mostra que ela tem um ótimo poder emissivo. A condução é a forma de transferir calor quando há contato direto entre um corpo frio e um quente. A condutividade depende do material onde a condução está ocorrendo, e a condutividade da pele é maior que do ar. A convecção é a transformação de energia de um sistema para outro, o que se faz através da movimentação de massas de fluido. Quando o ar é aquecido, ele se expande, aumentando seu volume e reduzindo a sua densidade. O inverso ocorre quando o ar é resfriado. Nesse esquema, a gente pode ver esses processos que eu acabei de falar. A irradiação de ondas de calor, que é por onde a gente perde 60% do nosso calor, a evaporação na pele, a condução para o ar do nosso calor, através das correntes de convecção, e a condução para outros objetos. Como o nosso organismo sabe quando deve optar pela termogênese ou pela termólise? O nosso organismo ele tem sensores que registram a temperatura superficial interna e externa,
que induzem a adoção de comportamentos próprios a diversas condições ambientais do organismo. Quando a gente se encontra no ambiente de temperatura elevada ou durante o exercício, a gente aumenta o fluxo da circulação periférica por vasodilatação, que favorece o transporte de calor no interior para a superfície corporal por convecção. Além disso, a gente diminui a circulação de retorno dos membros pelas veias profundas e a gente reduz a troca de calor em contracorrente. A resposta ao frio consiste em vasoconstrição periférica, desvio de circulação de retorno dos membros através das veias profundas, aumentando a atividade muscular e da taxa metabólica. Nessa imagem, a gente pode ver uma comparação de como o nosso organismo vai funcionar em um ambiente frio e um ambiente quente. No ambiente frio, a gente tem a vasoconstrição dos capilares e a gente cessa a secreção de suor e os pelos são eriçados para formar uma camada de ar isolante. Já no ambiente quente, as glândulas sudoríparas secretam suor para gerar perda de calor por evaporação e os capilares vão se dilatar próximo à superfície para liberar o calor para o ambiente. A temperatura do sangue atinge ponto determinado pelo hipotálamo e mecanismo de perda/retenção de calor retorna ao estado normal. Obrigada, espero que tenham gostado.